Paz, meus queridos e amados irmãos, que privilégio imenso estar com vocês, né, como igreja, reunido nessa noite para prestar um culto ao Eterno. Isso é maravilhoso, é uma bênção de Deus, que Deus possa nos abençoar a todos nós e que a palavra, a sua palavra, a palavra do Eterno, possa alcançar os nossos corações nessa ocasião e todos nós sejamos abençoados nessa ocasião. Como já foi informado, né, esse mês nós estamos trabalhando durante um determinado período, o pastor definiu aí, não sei quando, nós estaremos trabalhando sobre a carta de Paulo aos Colossenses. E o tema é Jesus Cristo, o nosso fundamento, né? Então, nós vamos hoje ler o texto sagrado que está registrado em Colossenses, no capítulo de número 1. O versículo ao qual nós vamos considerar nessa ocasião é o versículo de número 3. Versículo 3. Vamos falar sobre o tema, com o tema Jesus Cristo, a fonte da nossa gratidão, né? O fundamento da nossa gratidão. Será esse o tema dessa ocasião, em que Deus assim possa se agradar de nos abençoar nesse momento. O versículo de número 3, que é o versículo que será analisado, e o seu contexto, vamos mencionar, ele diz o seguinte: graças damos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Esse texto. Senhor da glória, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque ela é poderosa, ela molda a nossa vida, o nosso caráter, ela nos conforma à tua imagem, à tua semelhança, faz-nos parecido com o Senhor. Isso é algo impressionante e maravilhoso. Portanto, que o teu Espírito Santo, nessa noite, use-me. O teu Espírito aplique essa mensagem aos corações, às mentes, ao entendimento, tanto ao meu entendimento, como também ao entendimento dos meus irmãos e amigos que nos encontramos juntos nessa noite. Que o teu Espírito seja aquele que ministra, tu que é o melhor intérprete da Escritura. Possa, Senhor Deus, trazer luz, trazer entendimento, e todos nós sejamos abençoados nessa ocasião. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo aqui reunido, eu abençoo as nossas famílias, eu abençoo o teu servo, o pastor Ari, nesse momento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos falar sobre esse tema, não é? A carta de Paulo aos Colossenses é considerada uma carta chamada carta de prisão. Paulo escreveu algumas cartas que foi carta de prisão. Por exemplo, ele estava preso quando ele escreveu determinada carta. É o caso de Colossenses, é o caso de Filipenses, é o caso de Efésios, né? Essas cartas ele escreveu enquanto ele estava preso em Roma, né? Então nós dizemos que são cartas de prisão. E essa carta que ele escreveu à igreja de Colossenses, ele nunca tinha visitado essa igreja. Nunca visitou. Não foi ele que organizou, não foi ele que fundou. Foi uma das pessoas que estava sob a sua liderança. O nome dele é Epáfras, né? Então, esse irmão, ele fundou aquela igreja. E certo é que Paulo, estando preso, né, em Roma, ele ouviu notícia daquela igreja. Então, ele escreve uma carta para aquela igreja. E essa carta é essa que nós vemos, tem apenas 4 capítulos, bem curtinha, né, e é simplesmente maravilhosa. É a carta mais cristológica do Novo Testamento. O que é isso? É a carta que fala sobre a doutrina de Cristo. Você quer saber sobre Cristo Jesus? Você tem, em primeiro lugar, ir na carta aos Colossenses. É ela que trata sobre esse assunto, ela que aborda esse assunto, né, sobre cristologia, Cristo Jesus. Então, Paulo começa essa carta fazendo, nos 2 primeiros versos, ele faz tipo uma introdução, ele se apresenta, né, ele mostra a quem ele está dirigindo, né? Paulo apóstolo, né? A palavra apóstolo quer dizer enviado, né? Com uma missão especial, né? Então, isso está dando, quando ele introduz a carta, usando esses termos, ele está dizendo que o que ele está falando, ele não está falando em seu próprio nome. Ele está falando em nome do próprio Deus. Ele é um apóstolo, ele é um enviado.
em nome de Cristo Jesus, em nome de Deus, para proclamar a mensagem. E ele não está só nessa tarefa. Ele diz que junto com ele também está Timóteo, né, que é o seu companheiro ali, e ele se dirige essa carta aos santos, né, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Colossos, na igreja de Colossenses. Graça e paz, né, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala sobre isso. O versículo 3 é o que vamos analisar nessa ocasião. Ele diz que ele começa dizendo: graças damos a Deus, né? Orando sempre por vós. Orando sempre por vós. Então, essa é o motivo, ou seja, ele vai falar, ele vai orar pelos colossenses. A razão dele estar escrevendo essa carta é motivo de gratidão. Ele diz que dá graças, né, ao Deus eterno, ao Deus o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que ele está orando por eles, orando, intercedendo, orando sempre por vós. E depois do versículo 4 até o versículo de número 8, Paulo apresenta os motivos da gratidão. Não é a oração em si. A oração só começa a partir do versículo 9. No final do versículo 9, então ele começa a falar sobre a oração mesmo em si. Mas, por enquanto, é só o que motiva, o que impulsiona o apóstolo a orar. Né? O que está movendo ele a essa oração? E é sobre isso que nós vamos ver, né, nesse versículo, no versículo número 3. Né? Então ele trata sobre esse assunto. Então esse assunto é um assunto muito, mas muito importante mesmo, né? Então, e nós vamos considerar esse texto nessa ocasião. Paulo diz o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Observe aqui, uma das coisas que ele está presente nessa é qual a constância em que Paulo ora. Ele diz sempre, né? Sempre, não é de vez em quando, não é quando as coisas estão boas, não é quando tudo está certo, não é quando ele está livre da prisão, não, é sempre, em todas as ocasiões da vida dele. Né? Então ele está sempre lembrando disso. Paulo ora sempre, e a sua gratidão, ou seja, isso fica evidente que a sua gratidão não é casual, não é também circunstancial. Não, a sua gratidão é permanente, é constante. Ele diz, é sempre. Mesmo preso em Roma, em uma masmorra em Roma, Paulo, ele é grato a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é simplesmente impressionante. Não é preso, né? E ali ainda tem esse espírito de gratidão. Paulo não alimenta expectativas erradas com relação à vida. Não, ele sabia que a vida é difícil. Ele escreveu a Timóteo, na sua última carta, a carta a Timóteo, ele diz, no capítulo 2, versículo 3, ele diz, cabe ao ministro, cabe a sofrer, né? É parte da vida cristã o sofrimento. Sofre comigo as aflições do evangelista. Né? Então, a vida é cheia de... Nós enfrentamos sofrimento, a vida não é fácil, a vida é difícil. Então, ele não alimenta nenhuma expectativa errada. Eu penso que uma das grandes ênfases, uma das grandes questões com relação à depressão que alastra o mundo na atualidade é por causa de expectativas erradas em relação à vida. Tem expectativa errada. Pensa que a vida é um mar de rosa, a vida é andando nas nuvens, tudo vai dar bem. Não, a vida não é fácil para ninguém, de modo algum. Para ninguém. A vida dá errado para todo mundo. Né? Essa semana, com relação à questão da guerra, eu voltei os meus olhos para o Mossad. Quem não sabe o que é Mossad? Mossad é o agente secreto de Israel. Coisas extraordinárias eles fizeram durante a vida. Desde 51, quando foi fundada. Mas eles cometeram erros graves. Erros terríveis ao longo da história. Mas é a maior agência de espionagem do mundo atualmente. Um sucesso total. Mas não quer dizer que eles não erraram, não quer dizer que não teve ponto fracassado, não quer dizer que eles não enfrentaram dificuldades. Todo mundo enfrenta, todo mundo. Lembre disso, todos enfrentam dificuldades.
né? Então, isso, se você alimentar uma expectativa errada, você vai se frustrar. Você vai se frustrar por causa disso, né? Então, isso não devemos não devemos esquecer dessa verdade sobre hipótese alguma. Paulo ensina, então, em qualquer circunstância, nas boas ou nas más, sejamos gratos a Deus, porque momentos ruins na vida existem. Não esqueçam, existem momentos ruins na vida. Para todo mundo. Não tem ninguém que nasceu da face dessa terra, nascido de mulher, que não tenha enfrentado situações difíceis e terríveis. Então, mas as pessoas têm expectativa errada em relação a essa. Pensa que a vida é um mar de rosas. No dia que a coisa desaba, ele perdeu a namorada. Meu Deus do céu, perdi minha namorada. O mundo desaba, acabou porque perdeu a namorada. Ah, meu amigo, assim não vai, né? Assim não vai. Então, nós devemos, ele diz mais, damos graças a Deus, né? Graças damos a Deus, né? Ele usa esse termo, damos graças a Deus. Então, a postura de um espírito grato, Paulo tem. Paulo está preso, mas a postura de um espírito grato. Paulo tinha todos os motivos para ser uma pessoa que lamuriasse e cultivasse um espírito de sofrimento, um espírito de lamúria. Não, mas ele cultiva um espírito de gratidão. É isso que ele faz. Cultiva um espírito de gratidão. Em Filipenses, é uma carta de prisão. As palavras saltam, pulam de alegria na nossa frente. É assim que a carta de Paulo acontece. Ele diz, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Né? Filipenses 4:4. Né? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele diz, Filipenses 4:11. Ele estava preso. A carta de Paulo aos Filipenses é chamada a carta da alegria. E ele estava preso. E não eram essas prisões modernas, não. Não, era algo muito difícil. Em 2 Timóteo, a sua última carta, Paulo está consciente que vai morrer. Está consciente. Ele sabe disso. Né? Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e cheguei e me guardei a fé. Ele diz, chegou o fim. O ponto final, a parada final, chegou o fim. Ele disse. Ele sabia que ia morrer. Era a sua última carta. É tão importante essa carta que ele dá instruções a Timóteo. E ele, então, no capítulo 4 dessa carta, ele faz um apelo a Timóteo. Ele diz a Timóteo, eu conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregue a palavra, isso a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra, não desista, ele diz. Por que ele imprecou um juramento sobre Paulo? Fez Timóteo jurar. Te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus. Ele disse, eu estou morrendo e eu preciso dizer as últimas palavras, e essas palavras para Timóteo não pode falhar. Não pode falhar. Então eu coloco ele sob juramento. Era porque era a última coisa na vida dele. Paulo sabia disso, estava consciente disso, né? Então, mas essa carta em que ele escreve, ele manifesta, ele não lamúria, ele diz, eu recordo-me, no capítulo 2 dessa mesma carta que ele está dizendo, está consciente da sua morte. No capítulo 1, versículo 4, ele diz, recordo-me das tuas lágrimas e do desejo ver-te, para encher-me de gozo e de alegria. Eu tenho saudade, eu trago à minha memória as coisas boas e agradáveis do nosso encontro, das tuas lágrimas, do teu amor para comigo, da nossa despedida. Tudo isso eu trago à minha memória. Ele não ficava lamentando a situação, estou preso, meu Deus do céu, e agora? Não. Ele era um homem que focava naquilo que era bom. Esse é o ensino da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Pode olhar. Né? Sempre cultive o espírito de gratidão diante das adversidades da vida. Né? Veja agora 2 Timóteo 4.
16, 17, ele diz: todos me abandonaram. Todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo. Ninguém compareceu no meu julgamento. Todos me deixaram sozinho. Que coisa, que terrível. Era para ele estar lamuriando, mas ele não faz isso. Ele é uma pessoa alegre, feliz. O capítulo 4, 2 Timóteo, observe isso. Isso é maravilhoso. Isso é simplesmente extraordinário, né? Ele diz o seguinte, no capítulo 1, no versículo de número 15, ele diz: bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos me abandonaram, entre os quais Fígelo e Hermógenes. A Ásia era o lugar onde Paulo tinha gastado a maior parte do seu tempo ministrando aquelas igrejas. Ele diz: todos me abandonaram. Todos. Velho, preso, abandonado, esquecido. Tudo isso estava com ele. E ele não tem o Espírito de Deus. Agora observe o versículo seguinte. Essa é a beleza desse texto, porque o versículo seguinte é simplesmente impressionante. E ele diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onísiforo. Por quê? Porque muitas vezes recreou-me, ele trouxe alegria a mim, e não se envergonhou das minhas algemas. Esse irmão aqui, muitas pessoas iam visitar Roma. Roma era a capital do império. E, no entanto, as pessoas se escondiam. Não iam, fazer de conta que Paulo não estava lá, não visitava ele, não procurava saber. Eu estava com pressa, não deu tempo, não visitei ele, porque estava com vergonha dele. Se visse na rua o apóstolo, virava as costas. Não queria se identificar com alguém que era mal visto na sociedade. Mas esse irmão, Onísiforo, não. Ele foi em Roma, bateu de porta em porta, até encontrar o apóstolo, até encontrar ele. E o versículo seguinte, ele diz: antes ele vindo a Roma, com cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ele ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Tu sabes de tudo, que ele foi uma bênção na minha vida. Paulo está escrevendo a sua última carta, mas o espírito de gratidão está presente nele. Que impressionante, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária é essa aqui, né? Então, Paulo sempre, em toda e qualquer situação, na beira da morte, ele cultiva o espírito de gratidão. Agora, quais são os motivos da gratidão do apóstolo? Por que ele era grato? Ele era grato, em primeiro lugar, por causa da fé. Ele diz, versículo de 4 a 8, nós vemos isso, né? O que Cristo fez por nós. Ele estava focado nisso. O seu foco era nisso. Aquilo que Cristo Jesus realizou por ele. Aquilo que ele realizou pela igreja de Colossos. Ele morreu, ele deu a vida, Cristo pagou o preço, Cristo nos resgatou da escravidão do pecado, Cristo nos fez o seu povo, Cristo nos introduziu em uma nova sociedade. Somos o seu povo. Isso é maravilhoso. Então essa fé verdadeira, o que Cristo indica o que Cristo fez por eles. A fé que vocês têm em Cristo Jesus, é por isso que eu sou grato. Por causa da fé que vocês têm em Cristo Jesus. A fé genuína, a fé salvífica, a fé baseada não nas obras, mas na obra consumada de Cristo Jesus. Esse é o alicerce de uma fé, de uma salvação. E Paulo está grato a Deus. Eu sou grato a Deus por causa da fé que Deus concedeu a vocês. Por causa desse dom maravilhoso, que é a fé. Então ele disse, eu sou grato a Deus por isso. Eu deixei eu de lado. Sou focado nisso. Meus queridos irmãos e irmãos, como nós devemos ser gratos ao Senhor por isso? Mesmo que tudo nesse mundo desabe, por causa da nossa fé em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nem a morte é capaz de roubar a nossa verdadeira herança, a nossa verdadeira riqueza, nada, por causa da fé. Isso é simplesmente impressionante.
Observe, em segundo lugar, o amor, né? O amor, o que Deus está fazendo agora entre nós. Ele diz, o amor que tem por todos os santos. Ele viu essa transformação naquela igreja. O amor que aquela igreja tinha por todos os santos, por todos os irmãos, em todos os lugares, o amor visível. Uma igreja amorosa, uma igreja carinhosa. Ele disse, Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso. Deus que está realizando essa obra majestosa e maravilhosa na vida desses irmãos. Deus está trabalhando, Deus está mudando. Pessoas que pensavam egoísta, pensavam só em si mesmo, agora estão amando uns aos outros. Isso é maravilhoso, Paulo disse. O amor visível, um amor ativo, um amor abrangente. É a marca da nova vida em Cristo Jesus. É a marca da nova vida em Cristo Jesus. Esse dia eu e a Terezinha estavam conversando, e a Terezinha, nós comentando um com o outro, e ele disse, aquela igreja é uma igreja amorosa. Referindo a vocês, referindo a essa igreja. Me sinto muito amado aqui. Me encontrei. Glória a Deus. Aleluia. Então, é isso. E a outra coisa, ele disse que fé, amor, e ele disse esperança. A esperança. Né? Ele diz, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Né? Essa é outra questão, a expectativa com relação ao futuro. As pessoas não têm expectativa em relação ao futuro. Acha que a vida se limita a esse mundo. Então, se a vida se limita a este mundo só, então pronto, acabou. Chegou ao fim, chegou na hora da morte e acabou, não tem mais nada. Mas Paulo não, ele disse, por causa da esperança que nos está reservada nos céus. Há algo além desse mundo, há algo depois da morte. Nem a morte pode nos roubar a nossa verdadeira riqueza, aquilo que motiva-nos a nossa gratidão. Nada é capaz de fazer. Né? Então, a esperança é o que sustenta. É a esperança que sustenta. Um psiquiatra judeu, ele sobreviveu aos campos de concentração. O nome dele é Viktor Frankl. E ele tomou nota durante o tempo que estava nos campos de concentração. E ele diz o seguinte, ele sobreviveu ao Holocausto. E ele disse o seguinte, a única coisa que faz diferença entre quem sobreviveu e quem sucumbiu nos campos de concentração, ele diz, foi a esperança. Só a esperança. Se a pessoa tinha uma motivação, uma esperança, se ele alimentava dentro dele uma esperança, ele era capaz de suportar qualquer coisa. Mas se aquela esperança fosse roubada dele, ele morria em pouco tempo. Ele documentou, escreveu isso em um livro, né? O nome do livro é Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Né? Então isso é maravilhoso. Nós devemos sempre lembrar disso, a esperança. Né? Então, e Paulo tinha falado sobre isso antes de Viktor falar sobre isso. Ele falou, Paulo disse, Cristo em vós. Cristo em vós é a esperança da glória. E isso é a diferença. Capítulo 2, capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. É a certeza absoluta de que receberemos uma glória eterna. Se Cristo está em mim, a esperança da glória está certa. Nós podemos ter absolutamente certeza disso. Meus queridos, amados irmãos e amigos, a nossa gratidão tem um fundamento. Cristo Jesus é o nosso fundamento. Não basta ser positivo, não. Não basta agradecer a vida, não. Paulo diz, graças damos a Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é o fundamento.
da nossa fé e do nosso amor, da nossa esperança e da nossa gratidão. E ele é o fundamento, ele é a base. A Escritura Sagrada diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, a nossa gratidão, ele é a fonte. É por causa de Cristo Jesus que nós continuamos firmes. Até mesmo quando o profeta Jeremias estava profundamente deprimido, profundamente em terrível sofrimento, ele declara, todos nós conhecemos um texto bem conhecido e sabemos até de qual: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Esse é um texto, conforme está redigido na Bíblia Revista e Atualizada. Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Mas deixa eu ler para você algo impressionante aqui. Conforme está redigido na Bíblia, a mensagem, a versão de Eugene Peterson, ele diz o seguinte, vou ler, do versículo 19 até o 24. Ele disse: eu nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli. Lembro-me de tudo. Como lembro! O sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que eu me lembro. E ao lembrar, eu continuo agarrado à esperança. O amor leal do Eterno não pode ser abalado. Seu amor misericordioso não pode ser secado. Elas são renovadas a cada manhã. Como é grande a sua fidelidade. Eu me apego ao Eterno e digo e repito, ele é tudo que me restou. Olha que coisa maravilhosa, que texto lindo, que texto extraordinário. Eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Não foque nas coisas ruins, que tem muitas coisas ruins. Isso não é negacionismo, é o ensino bíblico, o mais puro ensino. A Escritura Sagrada ensinando, a vida tem coisas ruins. Mas, meu amigo, você tem muitas coisas boas para observar, para agradecer. Então lembre disso, coloque isso no seu coração. Nunca vou esquecer a desgraça. Mas há outra coisa que me lembro, e ao lembrar continuarei agarrado à esperança e ao amor leal do Eterno, que não pode ser esquecido, que não pode ser acabado. Meus queridos e amados irmãos, que sempre sejamos agradecidos. Sempre, sempre. Que a nossa gratidão não esteja baseada nas circunstâncias, mas a nossa gratidão esteja baseada em nosso fundamento, que é Cristo Jesus. Ele nunca falha. Que tenhamos fé no Redentor vivo, amor ativo de um para com os outros e esperança firmada na eternidade. Que em toda a oração, antes de pedir, sejamos encontrados agradecendo a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como fez Paulo? Tem motivo a nossa vida? Foque naquilo que é bom, foque naquilo que é agradável. Então, coloque isso na sua vida, lembre disso todos os dias. Então, essa é a vontade de Deus. Paulo está preso em Roma, mas ele disse, eu vou focar naquilo que é bom. Eu vou focar nas coisas boas que estão acontecendo. Vou focar na fé. Vou focar no amor. Eu vou focar na esperança. É isso que eu vou fazer. Meus queridos e amados irmãos, se nós possamos lembrar disso todos os dias da nossa vida, que não esqueçamos desse momento algum, mas alimentemos sempre essa fé viva, porque nós temos um Redentor fiel, que é o nosso fundamento da minha vida e da sua. Então, se nós fizermos assim, se nós alimentarmos essa expectativa, não alimentarmos pensamentos, ideias erradas com relação a essa vida, não alimente ideias erradas, expectativas erradas com relação a essa vida.
Não alimente. A vida é difícil. Mas se você, por outro lado, também fizer outra coisa, além disso, não alimentar expectativas erradas, mas colocar a sua esperança no eterno, no Deus Todo-Poderoso, Deus haverá de abençoar você. E você será capaz de suportar as piores adversidades da vida. Porque nós temos uma esperança viva, que nunca pode ser roubada, nunca pode ser frustrada, nada é capaz de roubar essa esperança. E essa esperança é Cristo Jesus, o nosso fundamento. Amém e amém. Amém. Que Deus nos abençoe nessa ocasião. Curvemos nossas cabeças e falemos com o Senhor.